Olá, eu sou Floriano Peixoto, sou pesquisador responsável pelo projeto de pesquisa e desenvolvimento de VANTs, veículos aéreos não tripulados, Albatros Aerodesign. Esse projeto foi desenvolvido na Unisanta, Universidade de Santa Cecília, em Santos. No momento estou em um de seus laboratórios. Esse projeto começou a ser desenvolvido há 4 anos atrás. E nesses últimos 4 anos, os VANTs, conhecidos popularmente como drones, o mercado mudou da água para o vinho. Inicialmente nós tínhamos poucas aeronaves. Participei de uma feira Mundugel há 3 anos atrás. Nós tínhamos a feira em si e em 3, 4 estandes apareciam alguns VANTs. No ano seguinte esse número já mudou para uns 6, 8 e no outro ano praticamente explodiu a coisa, No ano passado a Mundugel promoveu a Drone Show. Para ter uma ideia, a Drone Show ocupou o mesmo espaço do que a Mundugel Connecting, que é a maior feira de geotecnologia da América Latina, um andar inteiro do Center Frei Caneca. Isso dá uma noção do que mudou nesse mercado. Então hoje nós temos inúmeros equipamentos dos mais variados preços, tamanhos e utilidades. Multirotores, que o pessoal, quando vê um multirotor, diz que é um drone, quando vê um avião, não diz. Mas multirotores, aeronaves de área fixa. E o que acontece? A maior dificuldade é você escolher qual equipamento comprar para fazer o seu trabalho. Você precisa, primeiro, ter uma noção, uma ideia do que você pretende fazer. Se você é um geógrafo, cartógrafo, topógrafo, fotógrafo profissional, você já tem uma ideia do que você quer fazer. Se não, você tem que pesquisar o mercado, procurar se encaixar dentro desse mercado com o seu conhecimento e com o seu bolso. Porque assim, essas aeronaves não são baratas. Os preços já caíram muito, mas elas não são baratas, são equipamentos caros. Aí fica aquela dúvida, eu consigo começar a trabalhar com um drone ou com um VANT, que seria o nome correto, com 10 mil reais? Bom, depende do que você quer fazer, consegue. Aí vem outra pergunta, se eu comprar um equipamento caro, em torno de 100 mil reais, é certo que eu vou ter sucesso no meu trabalho? Não é certo. Porque assim, existem fabricantes sérios e outros não tanto. Então, existe uma diferença entre o que a propaganda fala e o que na realidade acontece. Muitos fabricantes, o que eles dizem que o seu cliente faz, realmente faz, mas outros não. Então, se você escolher errado, com certeza você vai perder dinheiro. Perder dinheiro é péssimo. Diante disso, eu resolvi, com a minha experiência, criar um guia que ajude as pessoas a escolher o seu VANT ou drone. Esse guia vai se chamar Como Escolher um VANT ou Drone, Mitos e Verdades, Expectativas e Realidades. Para isso, nós precisamos conhecer como funcionam os VANTs ou os drones, como é que eles são controlados, eles têm um grau de automação mínimo, até um grau de automação de alto nível, depende da função do VANT que você escolher. Então, nós precisamos conhecer como é que funciona essa automação, como é que um VANT voa, mesmo que seja um multirotor, ou principalmente um multirotor. Quando falamos em VANT, falamos em um sistema. Ele é composto por uma estação de solo, responsável pelo controle e acompanhamento de voo. Nós podemos ter 3 linhas de comunicação, de vídeo, telemetria e comando. Alguns sistemas permitem acompanhamento de voo e comando por telemetria. Dessa maneira, nós temos redundância de controle e acompanhamento de voo. Outros não. Outros voam acompanhado por um sistema de vídeo online, chamado DFPV pelos aeromodelistas. Você pilota a aeronave olhando a imagem que aparece no seu monitor de vídeo. O que acontece com isso? Se o seu monitor de vídeo apagar, sofrer uma interferência, você fica cego, você não sabe mais como pilotar a sua aeronave se você estiver voando no modo manual. Se estiver no modo autônomo, você não vai mais saber onde ela está voando. Bom, qual é o recurso empregado nesse caso? É o chamado comando RTH ou RTL. A aeronave, quando decola, grava a sua posição de decolagem, de onde ela saiu.
O problema é o seguinte: quando você aciona o RTL ou o RTH, se nesse meio de caminho você perder o sinal de GPS, a aeronave se perde, ela pode simplesmente ir embora. Tem uma noção de como é isso? Observe essa imagem, né? Essa imagem mostra a trajetória da aeronave que a placa de controle de voo entende pelos sinais que ela recebeu de GPS. Então ela sai passeando pelo mundo afora. Se dermos uma busca no YouTube, no termo Flyaway, que é o nome que se dá a esse evento, vamos encontrar dezenas, centenas de casos. Sistemas redundantes de controle e acompanhamento de voo podem evitar esse problema. Tem fabricantes que não têm sistema de vídeo online, eles acompanham o voo pela telemetria. Você tem um computador com as imagens que a telemetria passa para você. Uma coisa importante é o alcance de todo esse sistema. Normalmente, eles não têm o mesmo alcance. O comando tem um alcance, a telemetria tem outra e o vídeo tem outro. Por segurança, eu considero que o alcance do sistema é o menor de todos eles. Na aeronave, o coração de todo o sistema é a placa controladora de voo. Durante o guia, eu vou mostrar em detalhes o que é isso. Existem inúmeros fabricantes, diversos modelos, preços. A diferença entre elas está entre os sensores embarcados e a qualidade desses sensores e das placas. Nós temos embarcado giroscópio, acelerômetro, barômetro, que nos dá altitude, bússola, GPS, sonar e outros sensores. Para ter uma ideia, nós podemos ter 3 tipos de GPS, o L1, L2 ou RTK. A diferença entre eles é a precisão. Se eu tenho um GPS de alta precisão, eu posso fazer um voo de aerofotogrametria sem precisar de pontos de controle em solo. Isso é muito importante. Se você puder comprar um equipamento um pouco mais caro, que tenha esse recurso, é muito bom. Porque se você não tem isso, ao fazer aerofotogrametria, você precisa de pontos de controle em solo. Quando é uma região plana, de fácil acesso, vai ter só o custo de um topógrafo. Agora, uma região mais acidentada, o custo do topógrafo vai aumentar bastante. Quanto às placas controladoras de voo, elas trabalham com sistemas específicos, são aplicativos dedicados, né? É um microcomputador, tem processadores, e esse aplicativo chama-se firmware. Nós temos 2 tipos de firmwares, os de código aberto e os de código fechado. É a mesma coisa como o Windows e Linux. O Windows é um código fechado. O seu computador travou, você não tem o que fazer. Você não vai entrar no Windows e corrigir o bug que faz o seu computador travar, o que fez o seu computador travar. No Linux é diferente, você pode mudar o código. Nas placas de controle de voo é a mesma coisa. Então assim, se eu tenho uma placa, um sistema de controle aberto, eu tenho acesso a programadores, eu posso, por exemplo, numa aeronave que não tem paraquedas, mandar inserir umas linhas de código que vai acionar um paraquedas numa determinada atitude que a aeronave tenha. Se ela está descendo muito rápido, ou se é um multirotor que ela está caindo, ou virou de cabeça para baixo, né? Você, nas linhas de comando, vai dizer quais as condições que você quer para que o paraquedas abra automaticamente. Outra coisa importante, nós precisamos ter um conhecimento básico de aerodinâmica, porque se formos observar o que existe no mercado, existem aviões, né, as aeronaves de asa fixa, com diversos desenhos, com motor dianteiro, com motor traseiro, uma asa voadora, ou um avião convencional, né, com aquela asa, a parte de trás que seria o estabilizador e o profundor, leme, outras têm 2 corpinhos, outras com mais envergadura, menos envergadura, maior ou menor peso. Cada avião se comporta de uma maneira. E você precisa saber, só de bater o olho, o que o avião pode fazer. Qual a diferença entre uma aeronave e outra, só de olhar a forma dela. Já te dá alguma noção do que ela é capaz ou não. E isso, com a aerodinâmica básica, nós vamos aprender. Ter noção se ele é um avião estável ou não, se ele tem uma boa sustentação, se ele tem um bom planeio, se ele tem uma boa razão de subida, né, o espaço de decolagem que ele precisa. Isso tudo a aerodinâmica vai nos ensinar a avaliar. Além da aerodinâmica, nós precisamos avaliar inúmeros outros fatores. Como é que voa o meu avião com vento? Ou o meu multirotor com vento? Como é que ele se comporta com vento? Que trabalho que eu vou fazer?
Normalmente as pessoas olham o que o fabricante diz. O fabricante diz, minha aeronave voa muito bem até um vento de 30 nós. Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele voe com um vento de 30 nós, mas ele não serve para fazer a fotogrametria. Ele vai derivar com o vento, ou ele vai mudar o espaçamento das fotos que você vai fazer. Agora, também você tem equipamentos que o sistema de disparo da câmera independe da velocidade que ele está voando. Ele vai disparar a câmera em cada ponto determinado. Então nós vamos falar um pouco dos sistemas que existem para disparo de câmera. Vamos falar também sobre o tipo de sensores que podem ser embarcados de acordo com cada trabalho que se pretende fazer. É importante conhecer, porque às vezes você compra um equipamento que não é só um avião, ou só um multirotor, ou só um drone, como é chamado, ele é todo um sistema, né? E se esse sistema não for adequado, não vai funcionar. Então nós precisamos conhecer como funciona o sistema, que trabalho que eu pretendo fazer, que sensores que eu preciso utilizar, de acordo com o trabalho que eu vou fazer, que softwares que eu vou usar para analisar imagens. Normalmente é mais que um. Quanto custam esses softwares? Porque às vezes você avalia pelo preço. Eu tenho dois aviões parecidos, um custa um tanto quanto mais que o outro. Bom, por que esse é mais barato e o outro é mais caro? Então precisa saber exatamente o que vem em cada sistema, porque às vezes eu compro o mais barato e descobre que o mais barato não vem com nenhum software. E quando você for comprar o software, você vai descobrir que esse software custa mais de $5.000. Aí você vai descobrir que o mais barato, na verdade, não é o mais barato. Então precisamos ter noção do trabalho que será realizado, dos tipos de sensores que vão ser utilizados, dependendo do sensor, os preços também variam muito, né? Sensores mais específicos, como sensores espectrais ou hiperespectrais, não tem o custo de uma câmera RGB, né? É outro patamar. Da mesma maneira, precisamos conhecer como funciona a automação de voo de uma aeronave. Se eu vou fazer um trabalho simplesmente de coleta de imagens, não preciso ter nada georreferenciado, não vou montar mosaico ou auto-retificado, eu posso ter uma aeronave mais simples. Ela não precisa fazer voo autônomo, ela vai fazer um voo pilotado, ela não vai precisar voar numa sequência de waypoints ou de pontos, como são chamados, né, numa altitude desejada e numa velocidade mais constante. Eu posso simplesmente querer saber se estão invadindo uma área de preservação ambiental. Então eu posso decolar com uma aeronave com um sistema de vídeo on-board que vai me transferir a imagem com um receptor de vídeo, e com o receptor de vídeo eu vou saber aonde ele está voando. Eu vou poder pilotar ele pelo receptor de vídeo. E vão ser imagens mais simples, né? Não vou montar mosaico nem nada disso. Então eu consigo, com um equipamento mais simples, fazer um tipo de trabalho como esse. Quanto às aeronaves? Nós temos aeronaves de asa fixa, os aviões, e de asas rotativas, que podem ser os multirotores ou helicópteros. Temos aviões com motores a combustão e motores elétricos, e os multirotores são todos com motores elétricos. Temos diversos sistemas de lançamento, de decolagem, ou lançamento manual, ou catapulta, até mesmo em cima de veículos, ou correndo pista. Temos multirotores com 4, 6, 8 motores, diversas disposições. Temos um quadricóptero, temos um chamado CIS-8, que tem 8 motores, como se fosse um quadricóptero, mas um motor em cima do outro. Existem diversos modelos. Precisamos saber assim, o que acontece se parar o motor de um multirotor, né? Dependendo do modelo, ele simplesmente cai, não tem nenhum recurso, vai para o chão. Existem alguns parâmetros importantes a serem observados nos aviões, como razão de planeio, razão máxima de subida, velocidade de stall. Você vai pensar, bom, para que eu quero saber disso tudo se o meu avião voa sozinho? Eu programo a rota de voo, lanço ele no ar, ou aperto um botão, ou acesso ao computador, ele faz tudo sozinho. Bom, se acontecer de ele parar um motor em voo, você vai descobrir que era muito importante você ter essa informação, porque vai ser a diferença entre ele chegar num ponto seguro e fazer um pouso, ou se esborrachar no chão. Um dos fatores importantes para os operadores de VANTs é o payload da sua aeronave. O payload vai dizer o que você pode transportar nela. Normalmente o fabricante fornece uma aeronave e fornece, lógico, qual é o payload dessa aeronave. Alguns já fornecem um sensor embarcado, já uma câmera RGB, né?
E o que acontece? Às vezes você tem uma aeronave que a câmera que está embarcada não atingiu o payload máximo dessa aeronave. Aí você começa a trabalhar e diz, bom, agora eu preciso de uma câmera infravermelho. A minha aeronave comporta um payload maior, tem espaço, ou eu consigo adaptar um espaço na minha aeronave e vou colocar esse sensor. Bom, não faça isso em hipótese alguma sem consultar o fabricante. No momento que você acrescenta mais um sensor, você acrescentou peso na sua aeronave. Com isso, você vai ter o centro de gravidade deslocado, ou seja, o centro de massa da aeronave mudou de posição. Isso pode causar instabilidade em voo, ou pode até mesmo derrubar sua aeronave. Nos aviões, o controle de estabilidade deles é feito pelas superfícies de comando. São superfícies móveis, como os flaps, airons, profundores, lemes, que são responsáveis por mudança de direção dessa aeronave. Existem modelos de vantes à venda em que a falha de uma única superfície de comando causa sua queda. E vocês verão como avaliar a superfície de controle das aeronaves que estarão expostas ou que vocês consultarão e descobrirão o que é seguro e o que não é. No guia, eu também vou falar sobre legislação. Você pode comprar um sistema Vant pensando em fazer um determinado trabalho. E aí depois você descobre que esse trabalho não pode ser feito, a legislação não permite. Como, por exemplo, a aerofotogrametria em área urbana. Com o vídeo de hoje, eu faço o pré-lançamento do guia Como Escolher um Drone. Você pode fazer a sua reserva e terá um desconto de 50% sobre o seu valor. Pagará apenas R$ 198. O guia será publicado no dia 20 desse mês. Estarei na Drone Show e incluirei no guia um panorama do que eu encontrei na feira. Também farei uma palestra na Drone Show sobre um projeto de microdrones para auxiliar no combate à dengue. Será no dia 10, terça-feira, às 11 horas. Também participarei do evento Drone Academia. Será na quarta-feira, no dia 12, às 18h30. Falarei sobre os projetos de Vant que desenvolvi na Unisanta. Obrigado pela atenção.